Oi, fala, minha gente! Amores. Muito boa tarde, tudo bem por aí? Boa tarde para você. Final de semana passou, começo da semana foi ontem. E o Entre Família está no ar até as 4 da tarde com você. Pois é, tendo o prazer enorme de ter a sua companhia sempre. Começa a semana, termina a semana, você está ligado com a gente por aqui para aprender mais junto com a gente, né? A gente vai aprendendo um pouco mais a cada dia também, né? Os especialistas vão trazendo temas para nos ajudar também, né, Darleide? Tem notícias, tem de tudo um pouco. Exatamente. E é para você que tem o hábito de ligar a TV ou já está na Novo Tempo, é o seu hábito diário acompanhar a nossa programação. Muito boa tarde para você, que delícia! E por falar em hábito, é disso que nós vamos falar hoje, viu, Lucas? Exatamente, já fiquei aqui ligadinho. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde pra você também indicado. A gente vai chegando já no horário 12h30 aqui. Já sabe que você vai estar juntinho com a gente, porque a gente traz um tema aqui, aprende mais, mas você de casa também participa, contribui com tudo isso. Isso é muito legal, saber que lá do outro lado tem gente juntinho com a gente. A gente faz esse Entre Família, uma grande casa pra gente poder aprender todos juntos, né? E Vai você... ter palhinha do hashtag? Oi? Vai ter casquinha, uma palhinha do hashtag ou não? A gente já pode falar assim o que é, porque teve mudança aí no tempo, no final de semana. Conseguimos respirar um pouquinho melhor para quem está um pouquinho mais nessa região, no sudeste aqui, o sul inclusive, conseguiu perceber uma diferença com relação ao ar. É uma frente fria que avançou, levou um pouquinho de chuva, mas para algumas cidades, não sei se vocês viram pelas redes sociais, um fenômeno chamado chuva preta. O pessoal tirando foto, gravando, mostrando um pouquinho sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, tem um vídeo para poder compartilhar e o porquê isso acontece. Mas já posso adiantar que não se intrometa com essa água, deixa ela quietinha por lá, tá bom? Não vá. Daqui a pouquinho eu conto sobre isso. Falar que Sei até... o que é, mas se mantenha longe. Falar que até a roupa lá, quando a gente foi estender ontem, a gente deixou mais na área coberta e não na outra, porque se caísse uns pinguinhos ali, poderia manchar tudo, Vai né? que era chuva preta, Vai que. É. Mas é isso. Ou seja, tava ruim, tava péssimo, já estamos melhorando, né? Agora já tá ruim, já tá ruim. Tá ruim. Muito bem, meus amores. E a doutora Raquel Alencar, que é especialista em neurociência do desenvolvimento humano, estará aqui com a gente para conversarmos sobre hábitos, formação de hábitos para as crianças, os nossos hábitos, a dificuldade de mudá-los. E olha, saiba de uma coisa, hábitos mudam destino, são responsáveis pelo nosso destino. Olha a seriedade disso. Será que as crianças aprendem muitos hábitos dos pais, hábitos errados? Deixa eu perguntar e já responder sim. Menino, olha, eu ouvi dizer que até os cachorros aprendem com os hábitos dos donos, quanto mais os filhos. Imagina. Já viu, não sei se você já viu o vídeo do cachorro sorrindo. E dizem que o cachorro ele aprende a sorrir tem uma aparência com os donos dos também. donos. Existe uma competição sobre isso. Exatamente. Eu já vi. O sorriso dos cachorros. Lucas, você que é bom aí de fazer algumas montagens, vê o cachorro do Aleixo com ele se tem alguma semelhança. A gente se assemelha em algumas coisas, mas não fisionomicamente. Deixa o júri decidir isso. Pausa rapidinha, meus amores, e já continuamos com você. Está no ar o seu Entre Família. Conta pra gente um hábito que você inseriu na vida. Conta, quero saber. Vai ver que tinha um hábito que precisava mudar, para colocar outro lugar leva um tempo. E aí, você conseguiu? Conta pra gente, essa é a pergunta do dia, Binal. Pois é, eu tô pensando em algo que eu tenha mudado aí para poder deixar bons exemplos pro meu filho. Mas eu vou pensar, até o final do programa eu lembro de alguma coisa. Mas não é nem só dar bom exemplo. Não, é para nossa vida, gente... mas para que eles também saibam, né? Porque assim, ó, quando a gente tem, eu digo por mim, né? Quando a gente teve filho, a gente ficou pensando em algumas coisas assim, tipo, isso daqui, questão de horário, né? Para dormir, alguns outros pontos ali também, né? Rotinas e tal. Não pode ser a mesma. Porque tem uma criança que depende da gente, aquela coisa toda, e eles também. Hoje, por exemplo, meu filho levanta cedo, né, para poder ir para a escola, e a gente começou a ter esse hábito também de dormir no mesmo horário. Todo mundo ir dormir no mesmo horário para poder levantar todo mundo bem, levantar cedo e tal. Aquela coisa. Mas fora o exemplo para o filho, pensa aí num hábito que você inseriu na vida que não tem a ver com Samuel. Depois a gente conversa. Vou pensando aqui, viu? Responde pra gente no 983150249. O hábito de anotar as coisas para não esquecer. Isso, verdade. Agora tá dando certo, viu? Isso é um bom hábito. Tá dando certo. Eu aprendi a usar agenda. Uma coisa que há muito tempo eu tentava, não conseguia, desde a época de escola, viu? Tentava, não conseguia. Aí agora eu tô conseguindo usar agenda, tudo que eu anoto, só que o que eu não anoto,
Dá ruim. Aí dá ruim. Difícil E lembrar. as pessoas vão desenvolvendo o hábito de perdoar, né? Umas às outras pelos hábitos que não aparecem. De ajudar também. De ajudar, exatamente. De entender, de acolher. Isso é muito importante. Eu acho que uma coisa interessante, né, que o Binal falou, quando um filho chega, tudo se choca. O filho é um microscópio sobre você. Tudo que em você era desse tamanho, que o filho chega, fica assim, ó. Se você tem hábitos bons ou ruins, mas isso é um assunto muito importante. Mas nós vamos falar isso depois do hashtag, porque tem uma notícia de chuva por aí, né, Lucas? Vinheta. Não fala nada, Lucas. É depois da vinheta. Veio a vinheta, então vamos embora lá então. A semana começou, pessoal, com aquela promessa de temperaturas mais amenas para boa parte do país. Uma frente fria ela passou sim pelo sul, sudeste, chegou a parte do centro-oeste também, levando chuva e derrubando as temperaturas. Logo nisso tem essa esperança de também a melhor com relação à qualidade do ar. Tanto que em São Paulo saiu daquele ranking, a gente até chegou a divulgar aqui no Entre Família, aqui no hashtag, sobre a cidade mais poluída do mundo. E essa mudança realmente trouxe melhoras para essas regiões, mas ainda o país enfrenta essa triste realidade com relação às queimadas. E, pessoal, no final de semana ainda foi observado algo diferente com relação às chuvas. Moradores do Rio Grande do Sul foram atingidos por chuva preta, é um fenômeno. O mesmo aconteceu também em Santa Catarina e também no Paraná. E a previsão é que isso chegue a outros estados também, por onde a chuva chegar ali. Inclusive, nas redes sociais, algumas pessoas postaram algumas fotos, juntando um pouquinho de água no balde, totalmente preta, na piscina, alguns vídeos. Inclusive, um dos vídeos que eu encontrei nas redes sociais, eu trouxe para poder compartilhar com você. Pode colocar aqui na tela para a gente poder chuva aqui caindo da assistir. calha. Ó. A chuva tá vindo preta por conta da fumaça. Tem essa relação, você percebe a dificuldade, uma cor um pouco diferente por conta disso. Ficou um bom tempo sem chuva, tem cidades que até são 100 dias já sem chuva. Agora, por que isso está acontecendo? Isso é por conta das instabilidades que avançaram junto com essa frente fria. A gente tem até uma outra imagem que poder ilustrar e poder mostrar para vocês. O que aconteceu? As instabilidades elas avançaram junto com a frente fria. Só que essa área de instabilidade, ela fica na parte de cima. É ela aqui, junto aqui no caso, a chuva. Já a poluição, a fuligem, ela fica numa camada abaixo. Ou seja, quando essa camada aqui de chuva, ela tá por aqui, beleza, encheu, agora ela vai derramar, vai chover, ela vai ter que passar por essa poluição, pela fuligem, e por isso que depois ela chegar ao solo, ela tem uma cor diferente. Por isso que algumas pessoas estão identificando, na minha cidade choveu aqui, eu percebi que no quintal ficou uma cor escura, encheu um balde aqui, a piscina sujou. No caso, esse cara aqui acabou gravando um pouco sobre o vídeo ali, percebeu uma certa tonalidade diferente. O que está acontecendo? Que fenômeno é esse? É justamente por conta disso. A camada de chuva ali, o que veio avançando, ele fica numa parte superior. E a poluição, a fuligem ainda tem muita fumaça espalhada ainda. Inclusive, a NASA publicou na semana passada uma foto mostrando o caminho da fumaça ainda. Mas ela fica abaixo. Então, isso está acontecendo em algumas cidades que já choveram e algumas que ainda vão chover. É isso que acontece. Esse é o fenômeno chuva preta, por isso que acaba assustando um pouco. Poxa, o que está acontecendo? Que cor é essa? Mas coloca o copo do lado de fora e enche de cevada. É interessante a gente ver em outros momentos aí de chuva, quando o tempo, você vê que vai chover, as nuvens ficam todas escuras, né? E aí eu imaginei realmente que deveria ser umas nuvens escuras dessas chovendo, mas desmanchando. Não, desmanchando, né? Mas não, as nuvens ficando mais escuras e caindo mais escurinho. Mas não, o Lucas trouxe uma excelente explicação aqui que deu para entender perfeitamente. Então é uma camada lá em cima, outra aqui embaixo, poluição, pega, junta, pá, cai. Suja tudo. E olha só, é legal falar, é interessante falar, porque tem gente que acaba, num outro momento, juntando aquela água ali para poder limpar o quintal, poder fazer alguma coisa, regar. Neste caso, por conta dos poluentes que tem aqui, isso não é indicado. Não junte, não tenta, vou aqui regar a minha plantação. Não. Deixa essa água ir embora. Deixa essa água ir embora, que ela não é indicada com relação a isso. Ou seja, tem que tirar as plantas que estão expostas a elas também, né? Não vai juntar ali e querer depois utilizar, não tem como utilizar essa água. Mas então esse é um fenômeno que vai acontecer ou acontece depois de um período longo, né, de estiagem, como a gente está vivendo aqui, né? Que acumula muita coisa no espaço atmosférico.
Ou seja, antes de estar lá, estava aqui, né? Olha, Exato. eu confesso que eu tenho me surpreendido é que ainda tenhamos água limpa, chuva limpa, tempo bom, que ainda tenhamos condições de vida, porque já era para nós não termos mais condição de vida. Essas notícias, chuva preta, queimada, só, não me surpreendem mais. De verdade, não me choca, porque as coisas estão simplesmente virando dia após dia e a gente precisa se dar conta de que estamos indo de mal a pior, ainda que sejamos o povo da esperança. Temos esperança, confiança em Deus de que Ele está no controle de todas as coisas, mas a natureza tem dado sinais de fim. Verdade. Se você aí até pela sua região quiser fotografar, mandar pra gente, fico de olho também, a gente compartilha aqui pra ver o que tá acontecendo também do outro lado. Mas, pessoal, mudando de assunto agora, essa próxima notícia é mais com relação a microempreendedores, porque é o seguinte, o Ministério de Empreendedorismo e Microempresas de pequenos portes também acaba lançando hoje, pessoal, um benefício sobre o cartão de crédito para microempreendedores individuais. Segundo a pasta, uma das vantagens será a anuidade zero. A ideia é promover a formalização, também facilitar operações comerciais para contribuir para a manutenção de pequenos negócios. A gente já citou aqui em outros momentos sobre os microempreendedores, falando sobre isso, trouxemos o sistema, e hoje vai ser lançado então esse outro mecanismo, um cartão de crédito para facilitar justamente para esses microempreendedores, para facilitar. Então, lógico, os detalhes ainda vão ser divulgados e claro que a gente traz aqui para poder compartilhar com vocês de casa. Você que se enquadra nesse grupo de pessoas que tem o seu negócio, trabalha por aí, a gente vai trazer essas facilidades que estão sendo divulgadas e que vai ser lançado hoje ainda. Legal, muito bom. A gente falou semana passada sobre empreender aqui, né? E do quantas barreiras o empreendedor tem que enfrentar, né? Sempre quando se fala de empreender e se falar de crédito, tem que acender todas as luzes para se pensar em como se deve fazer, né? Mas a despeito disso, esse tipo de educação deve ser uma prioridade para todos nós. Educação financeira é prioridade. Pensar nisso sempre. É isso. Muito obrigada, Lucas Nascimento. Vai ficando por aqui o seu hashtag de hoje? Por hoje é só, mas amanhã estamos de volta, com certeza. Se Deus quiser. Até mais, tchau, tchau. Cuidado, Valeu, vai pela sombra. Se estiver chovendo, se desvia que você está de roupa branca. Foge. Já. Amores, vamos conversar, como já dissemos hoje, sobre hábitos, formação de hábitos, mudança de hábitos, ensinar aos filhos. E aí eu vou convidar agora para vir aqui para a nossa sala de estar a doutora Raquel Alencar. Ela é fisioterapeuta e especialista, porém, em neurociência do desenvolvimento humano, ou seja, ela tem estudado bastante e atuado como consultora, desenvolve trabalhos na área da educação, tem sido uma profissional bastante requisitada e é um prazer receber a doutora Raquel por aqui. Bem-vinda, querida. Tudo bem? Bem-vinda, sente muito aqui, obrigada. fique à vontade. Boa tarde, Raquel. Bom Boa tê-la. tarde. Espero que seja a oportunidade de nós mesmos mudarmos hábitos, aprendermos hábitos. Conta pra gente qual é a importância dos hábitos na vida. O hábito nos molda. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo, né? Bons hábitos criam pessoas que são melhores. Moldam o nosso caráter, por exemplo. Né? Então, a importância de construir bons hábitos é muito importante para a formação do nosso caráter. E, consequentemente, hoje vamos falar de filhos para os nossos pequenos, né? Quando a gente começa, então, a falar sobre hábitos, Raquel, dá para a gente conceituar e definir o que é um hábito? Dá, de forma bem simples, assim, para o pessoal de casa entender. Hábitos são atos que a gente faz diariamente, constantemente, e o cérebro, no intuito de evitar a fadiga cognitiva, o cansaço cognitivo, ele pega e coloca no automático. Então, fica no automático. Muitas dessas ações, fazemos isso de forma inconsciente. Como trocar a marcha do carro. É isso aí. Você vai fazendo tanto, que chega uma hora que já é automático. Você faz conversando, né? Já vai. E até nessa formação de hábitos, né? Para a gente entender um pouquinho, tem diferença entre um adulto
o tempo, né, que um adulto leva para a formação de um hábito para uma criança, porque estou tentando formar uns hábitos lá em casa com o nosso pequeno para poder estudar e tal, aquela questão do tempo, e para a gente também, né? Mas tem diferença um adulto, uma criança, tempo? Tem diferença. O cérebro da criança está em desenvolvimento. Então, isso quer dizer que esse cérebro, ele é totalmente plástico, ele é muito moldável. A criança está muito aberta a aprender. A neuroplasticidade, ela existe até a fase adulta. Ela segue por toda a vida. Isso foi descoberto mais ou menos na década de 60. Antes se acreditava que até o desenvolvimento aprendia. Depois, aprendeu, não aprende mais. Mas não é assim. Na década de 60 descobriu que sim, a gente consegue moldar o nosso cérebro. A gente consegue aprender mesmo na fase adulta. Mas a criança, essa plasticidade, ela é muito intensa. Então, ela aprende muito mais fácil, muito mais rápido, tá? Um exemplo disso, por exemplo, é uma segunda língua. Se você colocar uma criança para aprender uma segunda língua, ela vai aprender muito mais fácil. Muito mais rápido. Por conta dessa plasticidade. Agora, a criança, ela está aberta a aprender tudo. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. E é aí que entra a importância dos pais, né? Em criar um ambiente saudável para que essa criança aprenda hábitos saudáveis. E o que isso quer dizer, esse ambiente saudável? Não só um ambiente seguro em relação à saúde física da criança, mas também um ambiente onde a criança tenha bons exemplos, porque a criança aprende observando, principalmente observando. Então, ela vai ver o modelo e ela vai seguir. Geralmente, a gente fala assim, né? Nossa, segundo filho vai sozinho, não é? Ai, nossa, andou mais rápido, falou mais rápido. Por quê? Porque tem um modelinho em casa, que é o irmão mais velho. Então, ele pega e vai. Ele aprende observando. Então, a criança, ela observa e faz. Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque aquela história do faço o que eu falo, não faço o que eu faço, não funciona com criança, né? Cérebro está em desenvolvimento, a criancinha observa e ela, opa, eu quero fazer. Então, tem diferença sim, tá? A criança, ela aprende um hábito muito mais rápido se for orientada de forma correta. É interessante. O hábito que é formado, então, na criança, desde muito cedo, vai estender-se para uma vida dentro de uma naturalidade, né? E justamente por esse aspecto da neuroplasticidade se dá muito mais facilmente num cérebro que está em desenvolvimento, aprendizagem, está tudo em aberto para ela. Por que o grau de dificuldade de nós mudarmos de hábito? Por que é tão mais difícil o cérebro desaprender? É pelo mesmo mecanismo da dificuldade de aprender algo novo já sendo adulto? Tem isso também, tá? É mais difícil. A gente aprender algo novo gera um pouco mais de esforço, mas não é impossível. Sim. A gente consegue. Agora, o ponto importante que a gente tem que ver é, se nós queremos mudar algo, a gente tem que dificultar o acesso a esse algo. Por quê? Porque o cérebro, ele quer evitar fadiga e ele quer nos dar prazer. Duas coisas. Se for muito difícil o acesso àquilo, ele aos poucos vai desistindo, a gente vai enfraquecendo aquele acesso às coisas que não são tão agradáveis, né? Então, esse já fica a dica aí para a família, né? Se quer mudar algo, dificulta o acesso. Aleixo, sempre que eu ouço, e é assim, olha, o cérebro quer economizar energia, ele quer evitar a fadiga e ele é dado ao prazer. Mas é porque é um cérebro pecaminoso, porque assim, o prazer de comer uma maçã não é o mesmo prazer de comer um hambúrguer. Então, é um hábito da natureza carnal, Aleixo. Se a gente juntar tudo, né, dá para explicar a natureza caída com os nomes dos hormônios e das sinapses e tudo. E acho isso tremendamente importante, porque essa inclinação ao prazer exige educação. Ela exige que algumas coisas assim estejam freando a gente, porque senão a gente se animaliza com uma maior facilidade.
E a Raquel trabalha justamente com a educação de crianças, ela tem um trabalho importante na rede de educação adventista aqui num dos campos em São Paulo, da Igreja Adventista, e esse é o trabalho da educação, né? Vamos dizer, disciplinar o indivíduo, encaminhar o indivíduo, não é disciplinar desse jeito que você pensou aí, é o quê? Bater, pôr de castigo? Não, mas a gente precisa ser de alguma forma direcionado, porque senão a natureza comum nos leva. Verdade. E a gente precisa entender que assim, né? Quando a gente fala de educação, a gente não fala só de estudo. A gente tem que pensar na saúde, no todo. Porque uma criança que não se alimenta bem, uma criança que não tem bons hábitos, dificilmente ela vai conseguir progredir ali nos estudos, na aprendizagem. Então, tem que cuidar do todo. Muito bom. Inclusive, está aparecendo aí na tela o Instagram, onde a doutora Raquel posta vários vídeos lá também para ajudar você, pai, você mãe, os alunos, né, também as crianças. Tem vários vídeos aí. Então, é educaçãoadventista.ap. É isso, né? educaçãoadventista.ap. A gente vai para aquele intervalo rápido, já que a gente começou a falar um pouco sobre crianças aqui também, mudança de hábito dos adultos, influenciar as crianças e tudo mais. Depois do intervalo, a gente conversa com uma mãe que ela, junto com o seu esposo, decidiram mudar os hábitos para poder trazer boas influências para as crianças e também para a vida deles como um todo. Vamos saber mais daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já estamos de volta entre família, falando sobre hábitos. Pois é, sei que você tem esse excelente hábito de acompanhar todos os dias, de segunda a sexta, claro, o nosso Entre Família, não é mesmo? Que coisa boa. E quando perde um programa ou outro, o que faz? Corre lá para o YouTube, ntplay.com, ou baixa o aplicativo do NT Play, você tem a programação toda da TV Novo Tempo disponível lá para você, mas não esquece, Entre Família está sempre lá também para você assistir. Beleza? Reforçando a nossa pergunta do dia, para você já mandar sua interação para a gente, estamos ao vivo aqui no Entre Família, são 2 horas e 56 minutos. Conta para a gente aí um bom hábito que você conseguiu inserir na sua vida. Conta pra gente, qual um bom hábito que você conseguiu inserir na sua vida, trazendo mudanças positivas aí para você e para a família como um todo. Compartilha, 12983150249, QR Code aparece aqui ó, no cantinho da tela, aproxima a câmera do celular, tá tudo certo, vai aparecer, entra lá e manda sua mensagem pra gente, tá bom? Estamos esperando. Pode contar também sua luta, né? Ai, tenho lutado muito para mudar meus hábitos, não consigo. Conta seu drama, você vai encontrar um monte de gente assim, me dá aqui tua mão. Tamo junto. Segura aqui, tamo junto. Vamos junto. 983150249. Nós já falamos hoje sobre pais mudarem hábitos pensando nos filhos. Então, eu vou ali conversar com uma mãe, a Jéssica Souza. Ela é analista de departamento pessoal. Ela tem uma filhinha, aliás, 2 filhas, uma de 4 anos, outra de 2 anos, a Laura e a Alice. E a Jéssica, minha gente, vem contar como foram as mudanças de hábitos na casa dela para o nascimento das meninas. Já adiantando que a Jéssica está de parabéns, porque hoje é seu aniversário. Bem-vinda e parabéns por mais um ano de vida. Deus te abençoe. Bem. Tudo bom? Tudo. Ô, Linda, conta pra gente como é que foi a decisão, a percepção primeiro de que vocês precisariam mudar de hábitos diante do nascimento da sua primeira filha, por exemplo. Eu acho que a gente pensa muito assim, o que eu vou... Quando a criança nasce, a gente estuda, quando a criança nasce é outra coisa, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir. Então, onde pegou primeiro foi o sono. Então, a gente teve que mudar totalmente a nossa rotina, totalmente. A gente teve que... muitas famílias falam assim, eu fico até mais tarde, vou deitar e deixo a criança. Não, todos vão para a cama no mesmo horário. E isso foi o que eu senti mais diferença. A gente teve que mudar totalmente, eu e meu esposo. A gente começou a seguir vários perfis na internet para saber o que a gente fazia, porque eu queria dormir. E a criança, ela tem a rotina dela, ela vai dormir bem. Então, a gente, às 8 horas da noite, está os 2 na cama. Até hoje, com as 2 meninas, a gente tenta o mais cedo ir para a cama e elas já sabem. A gente vai dar o banho, faz o culto. Então, elas já sabem a rotina. Então, acho que para a gente o que mais pegou foi a rotina do sono. Porque hoje a gente sabe que todo mundo está ligado 24 horas e quer ficar o tempo todo ligado. Né? Vocês já estavam casados há quantos anos antes das meninas nascerem? Foi rápido o casamento e gravidez? Não, eu tinha 5 anos de casado já. Olha, então tinha uma rotina estabelecida de casal sem filhos. Sim. Então, pensar em mudanças de hábitos em relação ao sono, enfim, todos os demais hábitos, foi de fato necessário uma psicoeducação, vamos dizer assim. Vocês foram se educar como pais. Eu acho que o mais importante, os dois têm que estar na mesma sintonia, né?
Conseguiram? Foi Sim. algo que vocês decidiram juntos? Foram juntos. Fomos juntos, nós dois decidimos, não, vamos melhorar nisso. Alguns outros pontos pequenos, acho que esse foi o mais marcante. Mas a questão de comer alimentação, frutas, mais frutas, que a gente, no dia a dia, recém-casadas, a gente come o que tem, né? Então, depois que a gente teve ela, meu esposo, principalmente, até hoje, ele é o cortador de frutas oficial em casa. Então, ele chega da academia e já vai cortar a nossa fruta para todas. E a gente já tem essa rotininha aí da alimentação também que mudou. Olha a família ali aparecendo, as duas meninas, o papai e a mamãe. Que gracinhas! Quem foi que inicialmente já pensou, precisamos mudar? Ou foi algo que surgiu naturalmente no diálogo? Como funcionou? É que eu tive depressão pós-parto na minha primeira, né? Então, meu esposo que ficou meio que primeiro mês foi meio que ele que cuidou dela, né? Então, ele foi vendo, eu também, só que eu precisei muito do apoio dele, né? Que a depressão foi algo bem difícil da minha vida, se não dizer um dos piores, né? Mas ele me apoiou muito, então a gente conseguiu entrar na sintonia os dois. Ele viu que eu estava precisando e eu só falava assim, eu só quero dormir, eu só quero dormir. E aí ele foi junto, a gente foi buscando a melhor forma de estabelecer rotina dentro de casa, não só no dormir, né? Mas as sonecas, as crianças, a gente respeitar. Nós gostamos muito de estar com gente. Então, foi difícil pra gente ter que se, né? E ela nasceu na pandemia também. Então, foi um turbilhão de emoções. Muitos desafios. Passado esse tempo, agora já tem uma segunda filha. O que você consegue dizer de diferença individualmente? Você como mulher, transbordando para a esposa, mãe, mas primeiro você individualmente. Você percebe que essas mudanças, ainda que em função das meninas, tenham sido válidas imensamente para você? Sim. O que melhorou, por exemplo? Acho que o humor das meninas lá do trabalho brinca que depois que eu tive filho eu fiquei mais bem-humorada, né? Mas eu tenho humor, a questão também do exercício físico. Eu dei uma parada nesses últimos 2 meses, mas depois que eu vi as crianças, eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa por mim também. É difícil porque eu trabalho o dia inteiro, aí eu não tenho tempo com elas praticamente, mas eu preciso me priorizar para poder priorizar elas também. Cuidando de mim, eu tô cuidando delas também, né? E o casamento também respondeu bem a essas mudanças? Respondeu porque meu esposo é bem parceiro, bem tranquilo, assim, foi tudo bem. Foram momentos difíceis, mas hoje a gente tá muito bem, graças a Deus, tudo certo. E a gente vai vivendo cada dia. Não, Aleixo, é interessante que quando a gente fala de mudança de hábito, é como pedrinha de dominó, pecinha de dominó, né? A gente dá um peteleco numa pecinha e parece que as demais vão se reorganizando ou se desmontando a depender do hábito. E a gente vê isso em mais uma história por aqui, né? E até interessante, eu estava pensando aqui, né? A Jéssica comentou que depois, né, das filhas terem nascido, ela pensou em ter um tempo para ela, né? Criar hábitos só para ela também. Mas, querendo ou não, fica naquele pensamento, né? Poxa, mas, um exemplo, ir para academia, eu vou para academia, mas eu tenho que me desligar um pouco dos meus filhos. O cérebro, ele fica meio naquela, né? Eu digo isso porque lá em casa não é diferente. Minha esposa, não, eu preciso ir para academia, mas só que eu passo o dia todo fora, daí eu quero estar mais tempo com meu filho e tal, e fica aquela confusão. Mas se a gente não cuidar da nossa saúde, a gente não tem saúde para cuidar dos nossos filhos, né? E como trabalhar o nosso cérebro para poder fazer essa divisão certinha do tempo com os filhos, do tempo com o trabalho, do tempo nosso, né? Para aquilo que a gente gosta de fazer e equilibrar tudo isso e criar rotinas para a gente também, bons hábitos. O que você falou é extremamente importante, né? A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, se eu não estou bem, automaticamente meu filho vai perceber isso. E vira uma desorganização total em casa. Como eu disse, a criança vai por observação. Se a mamãe está bem, eu consigo fluir também. Se a mãe não está bem, a criança sente. Então, é muito importante, na rotina da família, a família priorizar também momentos. E não só a questão dela, pessoalmente, né? A Jéssica falou ali, quero me exercitar, eu preciso. Mas também momentos dela com o esposo. É preciso ter um momento dela com o marido, né? E para isso é importante a rotina. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente, mas é muito importante você ter realmente um cronograma, uma rotina para a criança e não se culpar pela quantidade de tempo, mas se preocupar com a qualidade do tempo. Eu falo muito isso às vezes quando eu vou em palestra, às vezes de pais muito preocupados. Mas eu não tenho tempo. Às vezes eu tenho 10 minutos antes da criança dormir. Pai, que sejam os melhores 10 minutos do dia do seu filho.
esteja conectado realmente com ele, sabe? Sem celular, sem distração, brinca com ele, abraça, beija, cheira, sabe? Esse é o seu momento com ele, então que seja o melhor momento. Interessante, né? A gente pensar nisso. A qualidade abre espaço para a quantidade. A qualidade, ela vai... O significado do momento vai abrir. Muitas vezes nós temos pouco tempo porque nós significamos ele muito errado. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Jéssica, porque assim, os pais a gente tem novos hábitos para os filhos, né? Só que os nossos filhos, eles são filhos diferentes toda semana. Aí você sai de casa, quando você volta já é outro. Como que foi para você esse impacto de se desenvolver, aprender novos hábitos, colocar para eles, enquanto eles vão crescendo e exigindo novas coisas? É muito desafiador, né? É muito desafiador. Eu acho que a gente pode estudar, ler, mas acho que só no dia a dia a gente vai sentir como que é a rotina. E eu tenho 2 temperamentos ali, uma totalmente, bem mais calma e uma muito desafiadora, que é a mais nova, né? Então, a nossa dificuldade de viver o dia a dia e também pegando as partes boas e tentando trabalhar melhor é um desafio muito grande. Por isso que eu sempre reforço que você tem que ter, não é só você, tem que ser os dois, né? O pai e a mãe tem que estar em sintonia, conversar e os dois crescerem juntos com os filhos, né? Não dá para deixar a responsabilidade só para a mãe. Exato. Porque hoje em dia a mãe é a responsabilidade central, não. O pai também tem que ter a parte dele e ele entender que ele não está fazendo por favor, ele está fazendo porque ele faz parte daquela família. Os dois são pais e os dois têm que criar para Jesus as filhas, né? No nosso caso. Você diz extremamente importante. Final de semana, uma moça me dizia assim, ela tem 3 meninas e com esse tempo de queimadas, a região onde ela mora, estava muito, muito difícil de respirar, muita fuligem. E o marido chegou em casa e as crianças chorando, uma com febre, e ela estava sozinha. Ele entrou, tomou um banho, trocou de roupa e foi fazer uma missão. Não tem missão maior do que a missão de ficar e cuidar. Obviamente que todos têm os seus cuidados, as suas demandas, mas se não for parceria, não tem como funcionar. Não dá para a gente dizer que existe um meio de a gente ter saúde mental, relacional, família, filhos educados, vida saudável. Não existe como se não houver parceria, se não houver dedicação. De alguma maneira, tem que estar de mãos juntas nessa jornada. Mas parabéns pelas mudanças que vocês fizeram, pelos frutos que estão colhendo e colherão mais, né? Com 2 filhas, e que vocês sejam felizes nessa missão. O que você, como mãe jovem, que trabalha fora, que tem 2 crianças, diz para outras mães, que é da tua experiência, assim? Eu acho que não desistir e ter perseverança, porque tem momentos que vai ser muito desafiador, mas muito mesmo. Mas saber que sempre orar e pedir a Deus e estar com Jesus, porque é Ele que vai te dar a força, Ele é a fortaleza, então Ele vai conseguir te guiar. E assim, você vai escutar conselhos não tão bons, né? Alguns conselhos ruins, mas você colocar sempre em mente que você está dando o seu melhor. Você está dando o seu melhor, nenhuma mãe vai ser igual a outra, sempre vai ter, mas eu fiz isso, mas isso foi melhor. Você sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, exato. Acredite nisso. Obrigada, Jéssica. Tem interação agora? Mas deixa eu dizer para vocês uma coisa antes disso, aqui do ladinho da Jéssica. Olha só, nós estamos começando hoje uma semana muito especial e nós convidamos você para acompanhar o que está para acontecer logo mais à noite. Você já deve ter se perguntado o que a Bíblia, por exemplo, diz sobre o futuro da humanidade. Agora há pouco eu falava sobre não me surpreender mais com essas mudanças loucas na temperatura, no clima, enfim. No programa Arena do Futuro, o pastor Rafael Rossi vai desmistificar as profecias bíblicas de maneira simples e didática, como sempre, trazendo clareza sobre os temas como a volta de Jesus, os sinais dos tempos, a nova terra. E agora, em setembro, vem aí a Semana Arena do Futuro. Agora, né? De 16 a 20. Começa hoje. Todas as noites, a partir das 21h30, o pastor Rafael Rossi trará uma mensagem especial com temas sobre fé, esperança, julgamento, profecias, com a presença do tradicional quarteto, amado quarteto Arautos do Rei. Prepare-se para uma semana transformadora. Não perca a Semana Arena do Futuro, de 16 a 20 de setembro, às 21h30. Você também pode acompanhar pelo nosso YouTube, pode acompanhar pela Rádio Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, às 11 da manhã. No nosso YouTube você acompanha onde está a nossa programação também. Roda o VT para confirmar o nosso convite com você.
Já parou para pensar como a fé pode transformar vidas com um simples toque? Como Jacó encontrou esperança em meio à derrota? Como aprender a manter a força até o fim para encontrar uma esperança verdadeira? Todas as respostas a essas perguntas na Semana Especial Arena do Futuro. De 16 a 20 de setembro, às 9h30 da noite, com o pastor Rafael Rossi, aqui na TV Novo Tempo. Às 9h30 da noite, meus amores, se liguem aqui na telinha da Novo Tempo, um tempo de esperança para você. Vou voltar ali para o encontro dos meus amiguinhos, agradecida demais a você, Jéssica, que Deus te abençoe a você e a sua linda família. Daqui sua mãozinha, lindeza. Feliz aniversário, Deus abençoe muito a você. Tem interação chegando por agora, Aleixo. Aqui na tela, aparecendo já a interação. Obrigado você que mandou essa interação nesses momentos assim. Eu cheguei antes da interação. Cheguei primeiro. Parabéns para você também, Darley. Está com uma boa locomoção. Olá, boa tarde. Tenho um hábito de quando começo o Entre Família, coloco minha rede na sala para assistir o programa. Amo o programa e a alegria desse trio. Ah, Cláudia, por sua causa. Os hábitos mais gostosos de fazer, né? Eu também acho. A audiência maravilhosa. Perfeito. Tem mais? Tem mais. Tem mais. Quem chega pra gente aqui agora? Ana Paula Ferreira. Boa tarde. Sempre que busco dormir e acordar mais cedo, acontece algo que me faz sair da rotina correta. Será que algum dia eu vou permanecer fazendo o que é correto? Quanto tempo para consolidar um novo hábito? Já ouvi dizer 40 dias, tantos dias, mas aí... Tem vários, né? Tem dos 21 dias, né? Que é muito famoso. Eu já vi uns mais econômicos, 7 dias. Nossa, esse é bom, hein? Quero esse. Quero esse. Sem nenhum processo químico. Não vai, né? Sem amarrar, sem prender. Sem cadeado na geladeira. Sim. Não temos nenhum estudo recente, pelo menos, que dê com precisão o tempo. Por quê? Porque existem alguns fatores que ajudam nessa construção do hábito. Então, a primeira coisa é a complexidade desse hábito. Se é um hábito mais fácil de adquirir, automaticamente, né? Então, por exemplo, é muito mais fácil você beber água do que ir para academia. Construir o hábito de beber água. Por quê? Se você mudar uma coisinha ou outra na sua rotina, sempre andar com uma garrafinha de água, colocar um despertador, por exemplo, no celular, tá ali, tá fácil o acesso, vai, bebe. Ir para academia. Tem que sair da rotina, tem que colocar roupa, ir até a academia. Se for longe, aí pega carro, vai até lá. Então, assim, tem todo um processo. É óbvio que ir para a academia vai demorar mais para se construir esse hábito. Então, depende da complexidade do hábito. Outra coisa também, quanto tempo você está praticando, né? Então, ali, a constância de estar fazendo aquilo, né? Então, tem que ter um tempo ali você fazendo aquele... Lembra que eu falei no início? É um hábito... O hábito é aquilo que você faz durante um bom tempo e o cérebro entende, opa, pega e coloca no automático, né? Então, vai depender também de quanto tempo eu estou fazendo, se estou fazendo isso com bastante frequência. E tem um outro ponto que poucas pessoas falam, mas que é muito importante. O pensamento que você tem sobre esse hábito. Por quê? Porque se você não gosta de algo, mas você quer adquirir esse hábito, mas você vive reclamando do hábito, o cérebro não vai aceitar isso como algo bom. E se ele não aceita como algo bom, esquece, você não vai construir um hábito. Ah, eu amo comer doce, mas eu não posso parar de comer assim, doce. Eu não gosto de ler. Vamos supor, né? Que eu gosto. Eu odeio ler. Mas eu tenho que ler. Então, toda vez que eu pego o livro, eu falo, ai, que saco, vou ter que ler. Ai, coisa chata, vou ter que ler. Ai, eu não gosto de ler. Tarefa, né? Porque é que nem aluno, ai, não gosto de ler. Ai, não quero ler. A mensagem que você está passando para o cérebro é, isso não é bom. Não insiste. E aí, aquilo que você vai ficar pensando é o quê? Sempre naquele hábito ruim. Na hora vem assim na cabeça, sabe? Aquela coisa, se joga no sofá e vai assistir uma série, é muito melhor. Há uma resistência do próprio cérebro, né? Isso. Às vezes, quando eu tô falando algum tema assim que causa um certo desconforto, né? Aí daqui a pouco faço de um jeito engraçado, dá uma risada com, por exemplo, comida.
Mulherada adora. Ah, esse pudim aí que você... Como elas dão risada. Eu falei, se está rindo, já acabou de desmontar o processo de você mudar um hábito. Porque você está rindo, você está tratando aquilo como uma coisa assim... Você deixa isso no vazio para uma mudança de atitude, né? Isso, e aí a gente entra naquele ponto que eu falei do prazer, né? É. Você passa... Porque assim, o cérebro ele não sabe diferenciar imaginação de realidade. Aquilo que você passa para ele como informação, ele absorve como verdade. Então, para deixar assim bem claro assim para a família, né, em casa, é como se ele construísse caixinhas do prazer para você. Então, se você passa para ele algo como bom, ele guarda naquela caixinha para quando precisar. Ah, tá estressado, tá cansado. Opa, abre a caixinha e vamos jogar alguma coisa aqui para ela ficar feliz, ficar bem. Então, para construir um hábito precisa desses 3 pontos. Então, não tem como, vai muito de cada um. Eu estou aqui muito impressionado com essa separação de você falar para o seu cérebro, né? Mas eu falo com esse cérebro também. Mas isso aqui é algo muito, muito importante para ser dito, repetido num século onde as pessoas têm nos desumanizado. Existem até discursos científicos desumanizantes ou transhumanos. E quando você olha para a verdade apresentada de forma absoluta, ela não junta mesmo. Paulo usa muito a expressão espírito para falar mentalidade. Então, existe a sua mente, existe a sua mentalidade. Existe aquilo que seu cérebro te impulsiona a fazer, existe aquilo que você crê. E o que muda primeiro é a crença. Se a crença mudar, vai mudar todo o resto, inclusive a nossa estrutura neuroquímica. Deus não estava de brincadeira, isso é muito legal. Você escutou que beber água é mais fácil que ir para a academia. E não dá para ir para a academia em 4 minutos. Então, você pode aproveitar esse momento de intervalo aqui e fazer o que já dá, né? Beber água, ligar para a gente, mandar a interação, porque daqui a pouco a gente já está de volta para continuar falando sobre esse assunto. Estamos de volta aqui no seu Entre Família. E, doutora Raquel, agora que são elas. Porque nós vamos para o nosso momento na prática. Ou seja, falamos de construção e desconstrução de hábitos. E a pergunta do planeta, sempre quando a gente fala do cargo desafiador, é: o que eu já sei? Agora me diga como. Na tela está ali, ó, dicas de bons hábitos. E a gente vai começar já com a primeira dica de... Uau, hein? Orar diariamente. Fantástico. A oração, nós temos vários estudos que falam do poder da oração, da sensação de bem-estar, de tranquilidade, de paz, liberação, né, de neurotransmissores como a dopamina, que é o neurotransmissor aí responsável pelo prazer, né? Mas eu quero trazer aqui um ponto importante. É qualquer tipo de oração? Aquela oração corrida, louca. Eu sei que às vezes tem dia que no nosso dia a dia a gente faz aquelas orações mais simples, né? Para pedir a presença, Senhor, me ajuda aqui, eu tô entrando aqui em tal lugar, né? Mas a oração de qualidade, sabe aquela oração de tempo com Deus? De respirar e estar com Ele? Essa oração tem um poder extraordinário no nosso bem-estar, na nossa saúde física, mental e espiritual. E é muito importante dizer que nosso caminho, nossa maturidade em relação à oração, ela passa por fases identificáveis, né? Há uns pontos ali muito interessantes, uns indicadores. Uma delas é que quando a gente começa o hábito de oração, ele é em luta. Porque você tem uma natureza caída conversando com alguém que não tem. Você é imperfeito e conversando sempre com alguém perfeito. E eu sempre falo, conversar com alguém que nunca está errado, nunca será fácil. Porque tudo que tiver de complicado nessa relação, está tudo do seu lado. Essa fase de brigar com a onipotência e a onisciência de Deus, ela é comum. E a gente olha na Bíblia as orações em guerra mesmo. Mas isso vai para um outro momento onde a gente começa a buscar Deus aceitando o que Ele está dizendo. E aceitando a resposta. Mas isso também não é o ponto final. O ponto de maturidade no hábito é quando a gente começa a buscar Deus por causa dEle. Então, por exemplo, orar diariamente é orar. Buscar a Deus... E foi dito uma frase aqui que a Raquel falou, é de você não encarar isso como uma coisa ruim e também não encarar isso como uma obrigação, porque imagine você conversar com todas as pessoas que você ama com pura obrigação. Esse relacionamento não dura. Mas também é importante dizer assim, eu vou priorizar isso e amanhã, às 5 da manhã, às 7 da manhã, eu vou dedicar este tempo para orar, custe o que custar.
como prioridade, e fazer isso diariamente, isso vai solidificando, né, o hábito de buscar. Gente, não há uma alegria quando nós encontramos pessoas que nós amamos? Com certeza. Não há uma alegria no ambiente que se forma quando você está com pessoas que amam? É de fazer o quê para a gente entender o que dificulta, o que há, o que existe de a gente dizer eu amo a Deus. Nós todos ouvimos ou até mesmo dizemos assim, não, Deus é tudo na minha vida. Não é! A gente precisa começar pelo hábito de dizer a verdade. Sabia que mentir é feio para começar? Não mente, menino, isso é feio. Não mente, isso é pecado. A gente mente. Deus não é tudo, Deus não é o nosso maior amor na vida. Deus não é. Porque se fosse, nós teríamos prazer em estar com Ele, prazer em cantar com Ele, em andar com Ele, viver com Ele, e falar com Ele e ouvi-lo falar. A gente tem desprazer em ler a Bíblia. Quantos, quando você diz assim, sobre leitura, né? Um hábito que é um dos hábitos que a gente vai tratar. Ler a Bíblia. Eu não gosto de ler a Bíblia. Não gosto de ler a Bíblia, alguém vai dizer. Então, aí você é a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa que vai dizer, mas eu amo a Deus. Se alguém me diz assim, eu te amo, mas não tá nem aí pra mim, a não ser pelos meus favores, né? Precisa de mim. Oi, Terleide, você pode me ajudar? Amigo? Amiga? Não, e o interessante é que é tão gostoso quando a gente consegue tirar esse tempo para estar na presença de Deus, para orar e ver como as coisas vão acontecendo, né? Porque assim, a gente fica naquela, vai deixando, vai empurrando, ai não, tô sem tempo para Deus, tô sem tempo para isso, para aquilo. Até agora eu tô ajudando na classe dos juvenis da igreja, e aí conversando com eles lá, até perguntei, né? E aí, quanto estudaram? Que a gente tem uma lição para estudar durante a semana. Quanto estudaram a lição? Ah, não estudei porque era semana de prova, não deu tempo, estava sem tempo porque era semana de prova. E aí eu conversei com eles sobre isso, né? Quando a gente acha que a prova é mais importante do que tirar tempo com Deus, né? Quem vai te ajudar na prova é Deus, quem te ajuda a entender, quem te dá capacidade para estudar, para entender, para na hora você lembrar, é Deus. Então, é igual você quer fazer uma corrida, uma maratona, mas deixar a alimentação de lado, né? Não estou com tempo para comer. Você vai ficar fraco, vai cair na metade do caminho. Mas, Raquel, foi a criança que disse assim, eu não vou orar, não vou ler a lição porque eu estou em semana de prova? Não. Eu ouvi uma frase uma vez que é muito... define tudo isso que a gente está falando aqui, né? Essa questão de tempo. Tempo é prioridade. Aquilo que é prioridade para você, você vai arrumar tempo. Uhum. Então, se orar, ter um momento de oração, para mim, é prioridade, eu vou arrumar tempo. Nesse caso, seria Deus ser prioridade, né? Deus é prioridade para você. A gente está falando da oração, mas é isso, é ter um momento com Deus. Então, se Deus é prioridade para mim, eu vou arrumar tempo. E até isso, ele ajuda a gente a arrumar tempo, né? Porque às vezes, quando eu mesmo, já aconteceu várias vezes comigo e está acontecendo essa semana, viu? Ainda que ela esteja só começando. Isso, foi nessa noite. Que eu perdi o sono, já algumas noites perdi o sono e tal, eu ficava lá, aí eu, que coisa, perdi o sono. Tentava dormir, aí eu, né, Senhor, o Senhor quer que eu tenha mais tempo com o Senhor, né? Então, levantei, comecei a orar. Fiquei conversando com Deus e tal, colocando minha família, colocando os planos nas mãos de Deus. E isso, a partir daí, a gente vai criando um hábito também, né? Porque a gente sente como é gostoso. Por mais que não seja na madrugada, né? Algumas noites, eu sei que o inimigo, ele fica... você está acordando à noite para orar? Então eu vou te atrapalhar, fazer você dormir a noite toda, não sei. Mas tirar, né? Momentos aí durante o dia e tudo mais. É claro que quando Deus quer algo, o inimigo não tem nem poder para nada. Mas é isso, gente, tirar tempo, né? E se precisar... não estou conseguindo. Pede para Deus, Senhor, me acorde em algum momento, me pare em algum momento do dia para poder orar, para poder tirar tempo para o Senhor. Acho que isso é profundo e muito mesmo. Por um ponto. Quando a gente fala que não está orando habitualmente, a gente não pode imaginar que existe um Deus sentado num trono esperando ser buscado. É o contrário. Ele vai até você habitualmente. Portanto, toda vez que eu rejeito a oração, eu estou rejeitando ele porque ele veio para falar comigo. Não gostar da palavra de Deus e não gostar de Deus é a mesma coisa. É só colocar nos termos de relacionamento. Gosto muito de você, só não fale comigo. Gosto muito de você, mas odeio seus filhos. Gosto muito de você, mas não quero falar com você. Não gostar de conversar com Deus e não gostar de Deus é a mesma coisa. Naturalmente, nós não gostamos mesmo de Deus. Nossa alma nasce em oposição a Ele. Mas tem uma frase que uma vez me falaram, se você está achando alguém muito feio, é porque você não olhou para ela o suficiente. Essa pessoa é o suficiente. Tem muita coisa que a gente vai
vai. E aí você vai começando a perceber essas belezas. O contemplar a Deus continuamente faz com que se desdobre diante de nós a beleza dele. Deus, ele, por princípio de fé, não se demonstra imediatamente a qualquer pessoa ou tudo dele, porque a nossa escolha está entre essa demonstração e não. E isso é tremendamente importante. Tem mais um hábito aí, né? Falou de oração, a gente não quer mais falar de outra coisa. Ler conteúdos diferentes e edificantes, é isso? Isso. Leitura é o melhor exercício que tem para o cérebro. É o melhor exercício que tem. Agora, lembra que eu falei que o cérebro acredita naquilo que você passa para ele? Então, o que a gente está passando para ele de informação? Né? Essas leituras que nós estamos tendo, é uma leitura produtiva? Está trazendo algo bom para a minha vida? Um bem-estar? Então, a gente tem que avaliar isso também. Então, por isso que é importante não só o ler, mas o ler conteúdos que fazem a diferença na minha vida. O que seria o conteúdo diferente, pastor, nesse processo que a Raquel faz a gente pensar? No intervalo, a gente estava conversando aqui sobre... Foi no intervalo, né? É que a gente vai conversando sobre o mesmo assunto. Sobre ler, e aí a gente falou, eu leio porque gosto de ler. Não, eu não leio porque eu gosto de ler, eu leio porque eu gosto de saber as coisas. Então, se eu sei lendo e também detesto não saber. E essa questão de ler conteúdos diferentes e edificantes é porque quando você pega um livro, você não valoriza o livro. Você agrega valor para você. Então, você passa a ser uma pessoa que resolve mais problemas. Isso é muito importante. Agora, pense na perspectiva de um educador, de um pai. Um livro que você leu pode amanhã ser o determinante se alguém vai estar vivo ou morto. Semana passada nós falamos aqui sobre primeiros socorros. Aquele conhecimento determina o destino de alguém. Então, um conteúdo diferente, edificante, é aquele que faz você crescer em relação ao seu próprio propósito. Nem todo mundo gosta das mesmas coisas na hora de leitura, mas você gosta de alguma coisa. Então, isso é muito importante. Sabe o que eu comecei a fazer nos últimos tempos? Reler. Ah, sim. Reler é maravilhoso, porque você está em outro momento diferente, você pensa diferente do que você pensava quando leu da última vez. E a gente está exposto a tanta informação o tempo todo que é bom voltar, né? E considerar também que a leitura de livros, seja de maneira digital mesmo assim, ou livro fisicamente, isso também se alterou bastante por conta da leitura rápida das redes sociais. Nós não temos uma geração, pelo menos ao que me parece, aos últimos dados, uma geração que tem lido mais o conteúdo em si, porque nós estamos habituados a conteúdos rápidos, a conteúdos que sejam muito fáceis de consumir e, portanto, muito superficiais. Então, ler conteúdos diferentes, eu acrescentaria até mesmo a dedicar-se ao hábito da leitura, propriamente dito, nos termos do que se espera ler, com tempo, com paciência, com profundidade. Isso é um hábito que nós precisamos cultivar, porque não vem mais naturalmente e há uma cultura que destrói completamente esse prazer da leitura. A gente está falando de um professor. A gente está, ok, o hábito de ler, ok, mas se as suas filhas não aprendem com este hábito forçadamente e também se esquivando das redes sociais, não vai. Você é educadora também, você tem filhos, um menino de 11 anos, fez 12? 11 ainda. 11 anos ainda, então é uma geração bastante afetada, Raquel. Muito, eles têm essa coisa do prazer rápido, né, do estímulo, muito estímulo. Então a leitura leva tempo e muitas vezes acontece muito isso com essa geração agora de adolescentes, jovenzinhos, eles lerem e não entenderem nada do que leu. Simplesmente passou batido. Então uma dica aí que eu dou para os pais: tire um tempo para ler com seu filho. Boa. E leia com ele, mas não precisa ler muita coisa. Então, tá começando? Olha, hoje nós vamos ler aqui esse livro. Pega um livro com, claro, que seja para a linguagem dele, para o momento ali. Leia ali 2, eu faço isso com os meus, então por isso que eu tô falando. Então, cada um lê 2 páginas. Depois vamos discutir o que a gente leu. Perfeito. Né? Então, já é um momento de interação com o filho, você está criando o hábito da leitura, dele também refletir no que ele está lendo, porque não adianta ler por ler. Tem que absorver o conteúdo. Tem que ter uma recompensa que é absorver o conteúdo. E muitos pais, eles falam assim, eu
Queria muito que meu filho lesse mais. Eu falo para ele, lê, menino, tem que ler. Mas o pai não lê. Né? O pai já não tem esse hábito, a criança precisa ver, o adolescente precisa ver o pai fazendo isso. É muito importante. Então, você precisa fazer isso. E outra coisa, não chega já dando um livro para ele. Leva, envolve, dá esse prazer para ele. Leva ele numa livraria, compra um livro bom. Entra aí no site da CPB, né? Vê um livro bom para essa criança, para esse adolescente. Lê com ele, começa lendo com ele. Faça ele refletir sobre esse momento de leitura. Isso é muito importante. É assim que vai construindo esse hábito da leitura. Uma coisa muito legal é instigar a procura por uma resposta. Eu aprendi a ler assim. Minha família, meu avô e minha mãe, eles tinham esse esquema. Eles não falaram para mim, toca esse livro. Eles faziam uma pergunta que precisava de uma resposta. Vai procurar a resposta. Ela está em um livro. E aí isso foi muito importante, né? Mais um hábito, amores. Ser organizado, aprender a ser organizado, né? Nós somos filhos de um Deus que é organizado. Então, nós fomos criados para viver na organização. E o nosso cérebro ama organização. Por quê? Porque a gente entra na questão do cansaço. Ele evita fadiga. Se está organizado, ele sabe onde estão as coisas, o que ele precisa, onde está. Ele não entra em estresse. Então, isso é muito importante. Ser organizado facilita muito, até para a construção de hábitos melhores. Ele é um hábito que ajuda, né? A construir novos hábitos. Por quê? Porque se eu sou organizada, eu consigo me organizar para me preparar melhor para um hábito que eu quero construir. Organizo melhor a emoção, né? Também. Baixa meu nível de ansiedade, eu me organizo melhor internamente, psiquicamente, ao saber, dentro de uma rotina possível, como funcionar. Então, estabelece condições favoráveis para a vida, não é, Abinal? Com certeza. E essa organização aí a gente tem que trazer para dentro do nosso casamento também, é ou não é? Porque quantos e quantos relacionamentos a gente vê que vão sendo destruídos pela desorganização? Não tira um tempo para poder conversar, tempo para estar ali os dois, né, fazendo coisas que gostam, tal. E por que não separar um tempo para aprenderem mais sobre esse amor, né, que vem direto de Deus? Felizes para sempre é o tema desse estudo que a gente quer que você entre em contato com a gente agora e já receba aí no seu celular. Ué, como assim, um estudo no celular? É isso mesmo. Você vai mandar um WhatsApp agora para a nossa assistente virtual, instrutora bíblica virtual, a Esperança, e vai já escrever ali no WhatsApp a mensagem Felizes para sempre. Anota o WhatsApp, está aparecendo aqui na sua tela, mas eu já falo para você também, é o 12982000062. Felizes para sempre é o novo guia de estudos que a Novo Tempo preparou para que você tenha um relacionamento mais feliz. Tá tudo bem aqui, tá tudo certo. Que tal ser mais feliz ainda? Ô, Abinal, tá tudo bagunçado aqui, precisamos colocar a casa em ordem, as nossas emoções, sentimentos. Tá muito bagunçado, a gente não se conversa mais, a gente não se entende mais. Então essa é a oportunidade para você. Então entre em contato com a gente agora. E o legal é que esse guia de estudos, ele vem separado, ou seja, o homem faz, né? Os dois têm os mesmos temas, mas um voltado para o homem e outro para a mulher. Um para o marido, né? Outro para a esposa. E os dois vão fazendo juntos ali, em paralelo, né? O esposo terminou de fazer a lição dele, a esposa já vai receber um lembrete de que, ó, ele já terminou, hora de você fazer a sua também, ou vice-versa, né? Então, entre em contato com a gente agora e comece Felizes para Sempre. E saiba tudo que Deus quer para a sua vida como casal, para a sua família, tá bom? Felizes para sempre. O WhatsApp 12982000062. É o tempo de a gente fazer aquele intervalo, você manda aí a sua mensagem Felizes para Sempre nesse WhatsApp e já vai receber e vai começar a fazer o seu estudo também, tá bom? Intervalo rapidinho, a gente volta já. Amores, venham pra cá, esse é o seu Entre Família, para quem está chegando agora, que não se organizou na vida para estar com a gente desde o comecinho. Estamos ao vivo desde as 2h30 da tarde. Toma e rumo. Agora o papo é... Oi? Toma rumo. Toma rumo na vida, minha gente. Vamos agora de interação, você que falou com a gente pelo 983-150249, vem pra cá, telão, Ana Paula Fagnani. Boa tarde, amores, boa tarde. Boa tarde, Ana. Meu principal desafio é mudar os hábitos alimentares. Isso acaba afetando toda a minha família. Olha o clube da Ana Paula. Raquel. Pois é, a alimentação é algo que precisa, principalmente quando tem filhos, né? Aliás, pra gente,
alimentação saudável é importantíssimo para a vida, né? Mas quando se tem filhos, é importante tomar atenção em relação a isso. Por quê? Porque não adianta eu virar e falar assim, nossa, filhinho, você tem que comer mais fruta, mas meu filho nunca me viu comendo uma fruta. Ele vai falar, ué, você não come, mãe, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. A construção de um hábito, você vai fazer... A gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz aquilo que é importante. Então, uma alimentação saudável na família é extremamente importante. E o que acontece? A praticidade de hoje dificulta esse acesso à alimentação saudável. Por quê? Porque muita gente pensa assim, é muito mais fácil eu passar no fast food, encostar ali e pegar, do que ir num mercado, numa feira, pegar um alimento, preparar. Leva mais tempo. E as crianças amam, né, o sabor daquela coisa mais industrializada. Mas só que a gente tem que ter essa consciência, porque nós somos adultos e temos que ter essa consciência da importância do fazer aquilo que é bom para a nossa saúde e para a saúde da nossa família. E é aquilo que já conversamos antes, é tempo. Começa agora, vai ficando mais difícil, mas você vai trabalhando a sua mente, o seu cérebro. Olha, isso é importante para minha família. Eu preciso mudar isso porque isso é importante, é mais saudável, eu vou ficar melhor para os meus filhos vão ficar melhores e eu vou sempre trabalhando isso e chega uma hora que vai para o automático. É necessário dizer e reforçar quantas vezes for necessário que a mudança o apetite da gente é o calcanhar de Aquiles da humanidade. Nós todos fomos afetados quando os nossos primeiros pais comeram o que não deveriam. Nós temos a nossa declaração de fraqueza no que diz ao apetite em todos os sentidos. Então, essa sua batalha não é somente com questão de hábitos alimentares, isso tem a ver com algo mais profundo, tem inclusive a ver com a nossa conversão. O quanto nós estamos convertidos ou sendo convertidos pelo Espírito. Porque isso é mais profundo do que só trocar um chocolate por uma maçã. É muito mais sério. É profundo mesmo. E a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Eu fico me imaginando essa herança maldita que às vezes a gente deixa para os nossos filhos. É comum a gente encontrar pessoas que hoje, adultas, têm uma luta feroz, sangrenta contra o mau hábito alimentar. E outros que quando foram ensinados na infância a comer, não passaram por sofrimentos, porque ou se aprende a comer de maneira saudável, ou algumas pessoas só vão pensar nisso depois de um diagnóstico. Então isso é muito importante. Quem foi educado comendo bem, ele tem essa plataforma sólida para o resto da sua vida. Ele vai ter que tomar uma decisão de estragar seu hábito alimentar, que é muito diferente de uma pessoa que tem que radicalmente romper. Eu acho que é válido colocar na superfície também do nosso pensamento que algumas relações que a gente tem com comida não são hábitos. Tem gente que é viciada em comida. Aliás, uma boa parte de nós, não a maior parte daqueles que estão enfrentando compulsões alimentares, não pode nem mais chamar isso de hábito. Esse excesso de açúcares, esse excesso... são vícios. Vícios, e aí tem que ser tratado dessa forma, porque um vício é um pecado cometido no corpo. Todo pecado cometido no corpo gera vício. Todo. Por isso que a Bíblia separa os pecados que a gente comete no corpo. Qual é a esperança, Lili? Qual é a esperança? Em quem está a nossa confiança, se não na graça de Deus? Eu acho que o primeiro passo é reconhecer quando Deus te levanta o espelho que tira a sua máscara. Sem passar por isso, eu gosto de dizer assim, e é importante a gente dizer, uma pessoa que é terrivelmente apaixonada por si nunca vai desejar uma transformação. Então, você reconhecer seus fracassos, reconhecer as nossas limitações, reconhecer a dependência que temos de Deus e reconhecer que a nossa dependência de Deus é suprida pelos recursos que Ele proporcionou. Eu sou dependente de ter uma visão clara. Às vezes, essa visão clara veio de uma conversa com alguém. Aí, só que eu não quis que viesse dali. Aí, isso arrebenta. Então, é escutar aquele conselho espinhoso. Isso vale. A humildade é o primeiro passo para a gente mudar. E buscar poder em Deus. Ele concede poder. A palavra é superior a qualquer outra coisa, a doenças, a vícios, a mau hábitos, a Satanás, a tudo. A você, a palavra é superior. E é só com o poder dele que a gente vai conseguir. Somente. Né? Nossa força de vontade própria. Mais uma interação chegando para a gente por aqui é a Marinalva. Minha mudança de hábito na minha vida foi a de fazer exercício físico. Antes não fazia, mas precisava colocar esse hábito na minha vida. Hoje não consigo ficar sem fazer exercícios. Obrigado, meu Deus. Amém. Coisa boa, Marinalva. Parabéns. Parabéns mesmo, hein? E é um outro hábito que a gente deixa
de recomendação, né? Para quem está do outro lado, para a gente aqui também. Eu voltei para academia, viu? Eu tô sabendo. Voltei. Tô acompanhando. Semana retrasada fui 2, semana passada fui 3, essa eu vou 4, eu acho. E eu comprei pacote novo de exercício. Mas quando teve uma vez na outra semana que eu não fui, mas eu fiz em casa, umas flexõezinhas e tal, porque é gostoso a gente pegar esse hábito, né? Eu tinha, acabei perdendo, mas agora estamos voltando. Achou ele. Agora achei. Recuperou. É igual os quilinhos que a gente perde e depois acha, né? Ai, não, por favor. Não, esse tem que eliminar, né? A atividade física, ela é muito importante também para o nosso cérebro. Porque você melhora a circulação, melhora a oxigenação. Então, o seu cognitivo também fica melhor. É muito importante a gente entender que uma coisa está linkada à outra. Então, quando eu me alimento bem, eu estou cuidando não só do meu físico. Eu estou cuidando do meu mental, estou cuidando do meu espiritual. Porque se eu estou me alimentando melhor, eu não estou colocando esses alimentos tão processados, cheios de gordura e cheio de açúcar, isso inflama o cérebro. Então, você não consegue raciocinar direito. Então, isso é muito sério. Então, todas as dicas que dá aqui, você tem que pensar que está cuidando do todo. Do seu espiritual também. Então, a atividade física é extremamente importante para essa melhora do nosso todo, né? É um hábito extremamente saudável que exige um pouquinho mais de esforço, mas a gente tem que entender que é importante. Então, assim, eu sei que isso é importante para a minha saúde. A partir do momento que eu entendo isso, eu vou me esforçar, vou me dedicar para que aquilo aconteça. É interessante quando a gente começa a colocar um bom hábito na nossa vida, um bom hábito ele vai puxando outros. Né? Inevitavelmente vai puxando esse da atividade física, é um. Quando você começa a ver os resultados ali no seu organismo, você vai querer mudar a alimentação, né? Não vai querer voltar atrás e quando você vai comer, sei lá, alguma coisa que você sabe que não é bom, não é saudável, você vai pensar 2 vezes, opa... Foi tão ruim levantar aquele peso para estragar tudo com comida. E assim vai, né? Você vai ter mais vontade de ler sobre alimentação, porque vai querer cuidar mais da alimentação, vai querer ler mais sobre a mente, o corpo, funcionamento, vai buscar a Bíblia, gente, uma coisa vai puxando a outra. Na verdade, o exercício físico ele é um hábito angular. Quando consegue mudar esse hábito, que é um dos mais difíceis, você consegue mudar outros mais facilmente, né? E esse só com o poder de Deus também. Eu tenho uma pergunta para Raquel sobre isso, não sei se dá para responder rapidamente, mas sim, a gente, pensando na estrutura, no fenômeno que envolve uma atividade física, ela tem uma resposta hormonal. Ela se diferencia de outros hábitos? Por exemplo, eu tenho um hábito de leitura. O que acontece depois que eu li? A mesma coisa que acontece quando eu faço uma atividade física. Tem uma resposta de serotonina, de hormônios liberados por isso. Ele é diferente? Ele envolve praticamente os mesmos neurotransmissores ali, tá? Que é os neurotransmissores relacionados à sensação de bem-estar. Só, eu acho que o que diferencia é a questão, muitas vezes, do tempo também. Porque, por exemplo, o efeito da atividade física demora mais para ser liberado do que o efeito de uma leitura prazerosa, por exemplo. Gente, né? Com certeza. Então, para você começar a sentir o efeito do bem-estar da atividade física, demora. Primeiro você vai ter que sentir dor, vai ter que ficar suado, cansado, né? Mas depois, né, assim, você faz... Nossa, eu tô me sentindo tão bem, fez bem eu ter ido lá, né? Depois toma aquele banho gostoso, você fala, nossa, tô me sentindo tão bem. Eu acho que o que diferencia principalmente, pastor, é isso. É o tempo que essa liberação ocorre. Você tem que insistir um pouco mais. Tem que insistir um pouco mais. Nunca vamos conseguir o mesmo benefício do bem-estar com o exercício físico lendo um livro. Não dá, justamente por essa interação com a própria prática. Pega o livro e faz assim. Fisiologicamente, a resposta é absolutamente outra. Letra pequena, pega o livro aqui. Eu faço atividade física com o livro, porque não dá para ler de perto. Aí você fica no seu caso, a gente sabe disso. Oi, Dani, como vai você? Olha, uma coisa que eu sempre faço é lavar as mãos com frequência. Pode parecer simples, mas faz toda a diferença. Depois de chegar da rua, antes de comer ou mesmo depois de mexer com o celular, eu sempre dou aquela lavadinha rápida. É um hábito que peguei faz tempo e, sinceramente, ajuda muito a evitar doenças e manter a gente mais saudável. Sem contar que dá aquela sensação de limpeza, né? Eu acho essencial. Lá de lavar as mãos, eu lembro da minha mãe. Ela, todas as vezes que chegava da rua, lavar a mão. E não é lavar na pia da cozinha, vai lavar na outra pia, porque traria sujeira. Aí agora, sempre, aos 50 anos de idade, eu vou lavar as mãos na pia da cozinha. Não, é lá na outra cozinha. Hábito de mãe é outra coisa, né, minha gente? Obrigado, Dani.
Manter higiene básica é algo que não dá nem para ficar discutindo muito, né? É um bem que você faz para você, para sua saúde, para a saúde do amiguinho que está do lado também, né? É um favor que você faz. Então, assim, por quê? Porque quando você não tem esse hábito de ter a sua higiene básica, você está susceptível a doenças, bactérias, vírus, está muito mais fácil, né, de adquirir. E isso automaticamente causa um processo inflamatório no seu corpo, isso corre pela sua corrente sanguínea, vai para o seu cérebro, afeta também, deixando o seu cérebro num processo inflamatório. Então é muito importante adquirir um hábito de higiene básica. Isso não precisa nem discutir, é um... Verdade. Tem um hábito muito importante que salva vidas, inclusive e primeiramente a vida de quem tem esse hábito. E a gente chegou enquanto povo, enquanto humanidade, aqui só por causa dele, que é o hábito de doar. Deus criou esse sistema quando criou as coisas. Tudo no modo de Deus de fazer as coisas doa. O sol é um doador, porque a existência do sol para a gente faz com que a nossa existência seja possível aqui. Uma planta, ela doa para insetos, ela doa para outros seres. Todo o sistema de criação de Deus, não existe nenhum ser que exista para si mesmo. Só existe um que está fora do sistema de criação de Deus, que é o coração em pecado. Por isso que ele se marginaliza. Quando nós falamos aqui de ser anjo da esperança, nós estamos dizendo para você e abrindo uma janela para você que quer ser doador, para que doe para algo que você concretamente acredita e sabe que faz efeito. Olha quantas pessoas foram beneficiadas nessa 1 hora que passou aqui, 1 hora e pouquinho, de saber, de pensar, de ser motivado a uma coisa a mais. Isso tudo só foi possível porque alguém doou. A Novo Tempo se estrutura completamente sobre doações. Todo mundo está doando alguma coisa. E os Anjos da Esperança são aqueles que contribuem financeiramente. Eu te desafio a fazer uma coisa, ser doador e ensinar seus filhos a ser também. Lá em casa tem 2 Anjinhos da Esperança, então não estou falando um negócio que eu li, não. É legal, sim, e saber que isso é muito, muito importante. Liga pra gente, 21 27 30 30 é o telefone para você falar com a equipe dos Anjos da Esperança. Operadora 12 21 27 30 30. Se você olhar para a sua Bíblia com um pouco mais de vagarosidade, nós vamos perceber que na Bíblia fala de crescimentos em 2 direções. Uma, a gente fala muito, que é o crescer para cima. A gente fala, por exemplo, de andar em direção ao céu. A caminhada com Deus, ela é descrita em termos de desenvolvimento, a plena estatura de Cristo, conforme o texto de Paulo fala. Mas a Bíblia fala também de crescer para baixo. Embora a gente tenha, assim, popularmente pensado que ir para baixo é derrocada, é fracasso, existe um crescimento para baixo muito, muito importante. Só para você pensar. Bem-aventurado é o varão, assim é a porta de entrada dos Salmos, que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele vai rejeitando todas as propostas do mundo e aí ele diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Ou seja, ele tem uma raiz profunda e essa profundidade da raiz é que permite nutrir-se de maneira correta. Jesus, quando ele terminou o Sermão do Monte, falando de uma porção de hábitos, inclusive, que nós deveríamos ter, a estrutura do reino dentro do coração, ele falou, agora vocês precisam ser bem-sucedidos nisso. Todo aquele que ouve minhas palavras e pratica será comparado a um homem que, ao construir uma casa, abriu, presta bem atenção na frase que ele falou, abriu profunda vala e lá foi até construir a casa sobre a rocha. É normal também que pensemos na diferença entre casa na areia e casa na rocha como em 2 terrenos diferentes. Deus não falou isso aí, não. As 2 pessoas constroem no mesmo terreno. É que uma cresce para cima e a outra cresce para baixo. O que cresceu para cima é construir uma casa sobre a areia e não permitiu que as palavras de Deus se transformassem em hábitos. Porque a palavra dele, para dizer isso, foi taxativa. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus, quando fala conosco, ele não pinta um quadro para ser admirado. Ele nos entrega um pedaço de pão para ser comido. Nem sempre esse pedaço de pão vai estar do gosto que nós esperamos, mas sempre precisaremos dele para caminhar. Aquele que abriu profunda vala foi aquela pessoa que passou por todas as camadas da existência, colocando a palavra de Deus para além do verniz, para além da tinta, para além daquilo que as pessoas aplaudem.
Crescer para baixo é uma atividade muitas vezes solitária e feia. Quando nós olhamos pessoas bem-sucedidas com Deus, nós vamos perceber que o que os faz bem-sucedidos não são as coisas que geram postagens. O que os faz bem-sucedidos não são as coisas que geralmente vão ser aplaudidos. O que Deus está dizendo para você e para mim, e nós falamos aqui nesse programa, é que embora o planeta foi feito para seres humanos, o modelo de existência de civilização desenvolvido pelo pecado não é humano. Ele é anti-humano. Nós vamos fazer atividade física. Por que eu tenho que separar o momento de fazer atividade física? Porque o modelo ao meu redor não permite que eu use meu corpo. Por que eu tenho que forçar uma alimentação saudável? Porque nós não vemos propagandas de alimentação saudável muito frequentemente, a não ser que você assista Novo Tempo. Crescer para baixo, procurar e construir a rocha é colocar a palavra de Deus num hábito alimentar, num hábito de leitura, num hábito de oração, num hábito de trabalho e colocar Deus até a profundidade. Quando bate o vento, quando vem a tempestade, quando a onda que ataca contra a nossa vida com Deus, ela nos encontra, a profundidade não permite que a casa caia. Anote isso, é a coisa mais importante que eu tenho para falar para você nesses últimos minutos. A profundidade que um hábito gera faz com que a gente até balance, mas o hábito nos faz sempre voltar para o caminho correto. Sempre. Você volta a fazer o que está acostumado. Judas e Pedro ouviram vozes antes das suas preciosas e importantes decisões. Pedro voltou para falar com Jesus como ele era acostumado. Judas, na hora da insegurança, também optou pela voz com que ele estava acostumado. Você também deve se acostumar com a voz de Deus e com a maneira como ele constrói sua vida. Raquel, muito obrigada, viu, por sua vinda hoje. Pastor, muito obrigada também a você aí de casa. Que bom ter a sua companhia. Bons hábitos para você e para sua vida. Isso, que inclusive ajudou aí o Cléo Santana, viu? Falou que esse programa foi feito para ele, agradecendo a todo mundo. Obrigado, legal. É para você mesmo, tá do outro lado. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Vem chegando. Beijo. Vida e saúde. Tchau. Tchau.